Olá, irmãos. Hoje nós vamos fazer o estudo da Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Nós sabemos que a igreja de Colosso ela não foi fundada por Paulo. Ela foi fundada por Epáfras, que era um discípulo de Paulo quando Paulo estava em Éfeso, provavelmente. Mas essa igreja ela começou a ter alguns falsos ensinos em função do movimento gnosticismo, e Epáfras vai pedir socorro a Paulo e como lidar com essa situação. E o fato é que quando ele vai até Roma, Paulo está preso em prisão domiciliar e ele também fica preso em Roma. Então, Paulo escreve esta carta e essa carta deve ser lida na igreja para que todos os membros eles possam continuar naquele evangelho que Epáfras aprendeu com Paulo e pregou nessa igreja. O capítulo começa dizendo sobre a união com Cristo glorificado. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Quando é que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo? Quando nós colocamos a fé em Jesus. Quando nós entendemos que nós morremos com Ele, nós estamos com Ele. É o chamado batismo em Cristo na cruz com o Espírito Santo. E aqui nós vamos ver que ele diz que nós devemos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. A importância que nós devemos ter aqui na terra, enquanto estivermos por aqui, de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, na certeza que todas as demais coisas serão acrescentadas. A importância de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Esse é o maior desafio nosso, é a salvação. É ter uma plena comunhão com Deus. Ele vai dizer, pensai nas coisas lá do alto, mas nas que são aqui da terra. Aqui Paulo não está dizendo que nós devemos pensar nas coisas aqui da terra, no sentido que nós precisamos ter um lugar para morar, comida, alimento, vestimenta. Sim, nós devemos pensar também nisso. Só que Paulo aqui quer dizer que temos que tomar as decisões à luz de Cristo. Ou seja, tudo nós vamos fazer, nós devemos colocar nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus. As decisões têm que ser tomadas, mas orando ao Senhor para que Ele nos ajude, que Ele nos confirme as decisões que devemos tomar. Essa é a ideia de pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Ou seja, pensar nas coisas da terra, mas tomar decisões à luz de Cristo. Porque morreste e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. E aqui nós vamos ver que existe a igreja visível. A igreja onde todos nós se congregamos. Dentro ali da igreja visível, a igreja invisível, que é a igreja que Deus vê. Dali nós vamos ver que tem alguns que são salvos e outros que não são. Alguns que vivem uma vida plena em comunhão com Deus e outros estão dentro da igreja, mas estão fazendo coisas que desagradam a Deus. Estão totalmente em dissonância da palavra de Deus. E ele vai dizer que porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, é normalmente que ali nós vamos ver um dia a separação do joio e do trigo. Vamos saber quem é joio e quem é trigo. Deus vai saber disso. Ele sabe quem é joio e quem é trigo. Quando Cristo é a nossa vida,
se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Ou seja, aqui ele está se referindo à segunda vinda de Jesus. Ou seja, quando Jesus vier pela segunda vez, e aqui vamos ter claramente essa separação. Quem é a igreja invisível? Quem é aqueles que morreram em Cristo? Quem são aqueles que estão vivos e estão em Cristo? Que serão arrebatados, aqueles que morreram em Cristo, que serão ressuscitados num corpo glorificado. É aqui, neste momento, que aqueles que estão vivendo hoje nas igrejas têm o mesmo comportamento, o mesmo padrão. Não há distinção, muitas vezes, entre uma pessoa que é um crente e o que não é crente. As pessoas não veem essa distinção. Mas quando Jesus voltar pela segunda vez, o mundo verá quem realmente é de Cristo, quem nós somos. Porque Deus sabe a diferença entre o joio e o trigo, entre o que vive uma vida em comunhão com Deus e uma vida em piedade. Neste momento da segunda vinda de Cristo, nós vamos ter a segurança que o mundo verá quem realmente somos. É isso que ela está aqui referindo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com ele em glória. Aqui vai se ver claramente a diferença entre o crente e o não crente. Mas ele vai, a partir do versículo 5, falar dos resultados dessa união. Os vícios devem ser abandonados. O interessante é que as cartas, as epístolas de Paulo, ele trabalha na seguinte maneira: ele dá o enfoque primeiro teórico, e depois ele aplica, como aplicasse a parte prática da sua carta. Ou seja, ele vê a parte teológica, a doutrinária da sua carta, no início das cartas, e depois ele vai para o lado prático. É aqui que ele está fazendo nessa carta também. Ele vai agora falar dos vícios que devem ser abandonados, dessa união com Cristo. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. E aqui ele se refere à avareza como o amor ao dinheiro, a ganância, aquilo que o egoísmo, que é como se fosse um tipo de idolatria. Mas o fato é que mesmo nós regenerados, justificados, ainda continuamos pecadores. O nosso pecado ele é acidental. Esse pecado não é mais um pecado deliberado. E ele fala que nós devemos trabalhar para fazer morrer a vossa natureza terrena. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ou seja, através do desejo maligno, da lascívia, da avareza, da idolatria, é que vem sobre os filhos da desobediência. Ele vai, a partir do versículo 7, dizer: ora, nessas mesmas coisas andaste vós também no outro tempo, quando viveis nela. Ou seja, no tempo que antes da conversão, antes de você receber o Espírito de Deus, todos nós estávamos mortos espiritualmente. Vivíamos no mundo do pecado. Porque todos nós nascemos pecadores. Mas quando nós aceitamos a Cristo, quando nós recebemos o Espírito de Deus dentro de nós, o Espírito Santo nos vivifica. Ele nos dá uma vida espiritual. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Ira. Tem ira. Nós sabemos que lá em Efésios ele fala que ireis e não pecais. Porque quando você... a ira por alguém que está desobedecendo a Deus, a indignação, a maldade, fazer o mal, é a maledicência, falar mal das pessoas. Então ele pede que nós despojamos disso, de linguagem obscena no vosso falar,
Deus não se agrada de linguagem obscena, linguagens que não agrada a Deus. Ele manda que nós devemos despojar disso. Não mintais uns aos outros, uma vez que vós despiste do velho homem e com seus feitos, e vos revestir do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. E aqui ele está falando aqui que nós devemos não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem. Está falando do Adão, daquele primeiro homem, onde todos nós caímos através dele, com seus feitos, e vos revestir do novo homem que é Cristo. Mas agora estamos sedimentados em Cristo Jesus, segundo a imagem daquele que os criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Aqui ele vai dizer que não há distinção nenhuma em qualquer situação, ou judeu ou grego, ou circunciso ou incircunciso, ou escravo, a cita, que era aquele morador da periferia de Roma, ou que é livre, porque todos são salvos da mesma maneira. Todos nós somos salvos, qualquer pessoa na face da terra, pela fé em Jesus Cristo. É através da nossa regeneração, ou seja, quando o Espírito de Deus e a palavra nos regenera, nos faz nascer de novo, quando nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo, e quando nós levamos uma vida em santificação, que é um processo até o final da nossa vida. E aí nós vamos ter a salvação em Cristo Jesus. Então, quando nós colocamos a fé em Jesus Cristo, é desta maneira que nós vamos ter a salvação. Independente de qualquer situação. O judeu se salva dessa maneira, o gentio também. Não há outra maneira de salvação fora de Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ou seja, não há salvação fora de Jesus Cristo. Mas ele vai falar agora das verdades que vão ser cultivadas. Ele fala dos vícios que devem ser abandonados. E aqui é a prática que Paulo está nos mostrando. E agora ele vai falar daquelas virtudes que devem ser cultivadas. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Aqui a questão dos eleitos de Deus, nós temos que entender que a igreja reformada entende que Deus já predestinou uns para o céu e outros para o inferno antes da fundação do mundo. Mas é interessante que eles não falam o critério que Deus usou para isto. Eu entendo que os eleitos de Deus são aqueles que Deus, por antecipadamente, antes da fundação do mundo, sabiam que iam crer nele e que iam perseverar até o fim. Então, esses são os eleitos de Deus com segurança. Então, revestimos como eleitos de Deus, santos e amados, de termos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Olha aqui o contraste que ele faz com relação aos vícios que devem ser abandonados. E agora temos que os que estão em Cristo ser misericordiosos, ser bondosos, ser humilde, de mansidão e de longanimidade, ou seja, ser paciente. Suportai-vos uns aos outros. Ele está falando aqui da igreja E aí nós vamos entender que dentro da igreja tem alguns que tem problema, que não muda, o comportamento é agressivo, não vai mudar. E aí ele fala que nós devemos suportar-vos uns aos outros. Porque tem gente que tem um comportamento difícil mesmo, e que nessa mudança é difícil, mas devemos suportar uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, quer dizer que vai ter dentro da igreja gente constrangendo uma outra, gente tratando uma outra com dificuldade, e aí o perdão tem que ser liberado, porque se você não perdoar,
Como é que você quer que Deus te perdoe? Como é que você quer ser perdoado se você não perdoa? Isso aqui é dentro da igreja. Pessoas que estão, muitas vezes, tratando uma outra de forma que é necessário liberar perdão. Caso alguém tenha ouvido, tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. E agora ele vai falar de, acima de tudo, isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E é que une normalmente os cristãos. Apesar de tudo isso aqui, de suportar-vos aos outros, perdoar uns aos outros, o que é que une os cristãos verdadeiros? É o amor que uns sentem pelos outros. É o amor que Jesus nos ensinou. Amar ao próximo como amamos a nós mesmos, amar o próximo como Jesus nos amou e amar ao próximo como o Pai amou o Filho. É nesse sentido. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual fostes chamados em um só corpo e sede agraciados. E aqui está falando aqui, também fostes chamados. Aqui a questão de for chamado é quando você escuta a palavra de Deus, você é chamado. Agora, você tem que, muitas vezes, ninguém perdeu a capacidade de atender ou não chamado de Deus. Essa ideia que a pessoa não tem livre-arbítrio, como a Igreja Reformada prega, eu não vejo sentido, porque o morto espiritual está afastado de Deus, mas ele não perdeu a capacidade de atender ou não o chamado de Deus. Muitos vão ouvir a palavra de Deus e o Espírito Santo vai convencer do pecado, é a missão do Espírito Santo. Muitos não vão ser convencidos. Os que vão ser convencidos, esses sim, eles vão ter vão ser regenerados e justificados pela fé em Jesus. Em um só corpo, que é a igreja. E ele vai dizer: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, e diz: instruí-vos e aconselhai-vos. E aqui é interessante, que nós temos hoje 25% 25 milhões hoje desigrejados no Brasil, nos dias de hoje, em 2025. E como fazer uma pessoa desigrejada? Como instruir essa pessoa se ela está desigrejada? Como aconselhar essa pessoa se ela não participa de uma comunidade de fé? Daí a importância de participar de uma comunidade de fé, para que essa pessoa seja instruída, para que aquela pessoa seja aconselhada em algum momento. Porque ela estando desigrejada, ela está sem essa comunhão com os irmãos. Mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. Uma pessoa desigrejada não passa por nada disso. Porque não há um aconselhamento mútuo, com toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos, com a palavra, com hinos, com cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. Daí a importância das pessoas estarem em comunhão com a igreja, com os irmãos. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo que nós recebemos, tudo é graça. Ou seja, quando o ar que respiramos, o alimento, um local para se congregar, ter um lugar para morar, tudo é graça de Deus. Tudo é dele, nada é nosso. Mas a graça principal é a graça salvadora que ele nos trouxe, quando ele veio morrer no nosso lugar. Ou seja, quando ele morreu, ele trouxe a graça salvadora como fundamento da nossa salvação. Sem a graça salvadora de Jesus, nós não teríamos salvação, ninguém salvaria. Mas ele agora, a partir do versículo 18, ele vai falar dessa união com Cristo, os deveres da família. Ele lá repete um pouco aqui a carta que ele escreveu para Efésios.
Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Aqui ele faz uma ressalva. Como convém no Senhor. Aqui ele faz uma relação, porque Cristo é o cabeça, né? E a igreja é o corpo. E aqui, certo, é como o marido fosse a cabeça da esposa. Agora, convém no Senhor, desde que o que é solicitado à esposa esteja de acordo com a palavra de Deus. Se alguma coisa que o marido vai pedir que a esposa faça, que não esteja em consonância com a palavra de Deus, ela não deve ter submissão ao marido. É nesse aspecto que Paulo fala, que ela deve ser submissa ao marido, como convém no Senhor, de acordo com a palavra de Deus. Agora vem o contraponto. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Ou seja, você tem que tratar a esposa como Cristo amou a igreja. Aquele amor, o amor que Deus teve pela igreja. Aí diz, filhos, em tudo obedecer a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. A palavra de Deus diz que o filho, honrar pai e mãe, Deus, ele é abençoado, ele recebe bênçãos sem medida do nosso Deus. E ele continua dizendo, pais, não irritei vossos filhos para que não fiquem desanimados. De que maneira os pais irritam os filhos? Muitas vezes dando ordens injustas, pedindo coisas que são desagradáveis. Ou muitas vezes sendo incoerentes com os filhos. O pai faz uma coisa e o filho faz a mesma coisa, ele reclama do filho, ele é uma incoerência. Isso vai irritar os vossos filhos. Ele vai dizer agora, falar dos servos, obedecer em tudo ao vosso Senhor. Era muito comum naquela época, ter muitos escravos. E tinha pessoas até que, por muita dificuldade financeira, se vendiam para ser escravo, porque ele tinha ali naquela casa alimento, ele tinha uma condição muito melhor do que a que ele estava vivendo. E aí ele vai dizer, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância. Ou seja, você não deve servir a seu Senhor somente se ele estiver lhe vigiando. Você tem que fazer tudo de forma consciente, né? Sem precisar de ser mandado, sem vigilância. Visando não somente agradar a homens, mas em singela de coração, somente temendo ao Senhor Jesus. Ou seja, nós temos que, nesse caso aqui, Paulo recomenda que a pessoa, o escravo, ela tinha que fazer, mas em consonância, em obediência temendo ao Senhor, ao nosso Deus. E ele recomenda tudo quanto fizeres, fazer-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. E aqui é aquilo que a gente sempre fala, nós temos que ter o cuidado de fazer as coisas, nós estamos fazendo para Deus, porque o homem não é merecedor. Quando fazemos para o Senhor e não para homens. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Quando nós fazemos qualquer coisa, na realidade nós estamos servindo ao nosso Deus. Não é ao homem que nós devemos olhar, é para Deus. Ele vai concluir esse capítulo dizendo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Então, cuidado de não fazer injustiça, porque em troco receberá a injustiça que é feita. O nosso Deus é o Deus que tudo vê, tudo pode, tudo sabe. Ele está no controle de todas as coisas. Então, Paulo aqui, ele fala desse texto bíblico, mostrando para esta igreja que essa carta deve ser lida
para que aqueles que estão firmes no Senhor continuem firmes, e aqueles que estão ouvindo estes falsos ensinos não venham se desviar, mas venha continuar firme no evangelho que Epáfras pregou, que é aquele evangelho que ele recebeu de Paulo, que é o evangelho de Cristo Jesus. Esse capítulo termina desta maneira. Que Deus continue nos abençoando sempre.